Bom dia, irmãos. Esse capítulo, eu acho que vai ser uma demonstração muito boa da força da força da doutrina que nós abraçamos, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, ele fala que nós devemos viver de acordo com a doutrina, a forma de doutrina que fomos entregues. E aqui nós vamos ter uma amostra disso. Na realidade, esses primeiros 9 versículos, eles são uma muito boa aplicação daquilo que nós estamos estudando na escola dominical e particularmente do ensino do Catecismo Maior de Westminster a respeito do segundo mandamento. Os irmãos já sabem de cor qual é o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E os irmãos sabem que o segundo mandamento é a base do princípio regulador do culto, né? E aqui eu vou só destacar das perguntas 108 e 109 algumas afirmações. Pergunta 108 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são, entre outros, o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Pergunta 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Então, cada mandamento, os irmãos sabem, a abordagem dupla, deveres exigidos, pecados proibidos. Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar, de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou de qualquer outro pretexto. Então, nós vemos aqui, irmãos, que essa passagem ela apresenta um choque muito grande, um choque frontal entre os mestres da lei, os mestres judaicos da lei, um choque entre duas interpretações radicalmente opostas da religião. Um choque onde não existe a menor possibilidade de acordo. E aqui, em particular, está em pauta a questão da pureza e da impureza. E essa, irmãos, não é uma questão moral, é uma questão cerimonial. Estar limpo ou puro para os judeus significava estar em um estado em que ele podia adorar e se aproximar de Deus, e impuro significava encontrar-se em um estado em que a adoração e o culto eram impossíveis. E essa impureza se contraía ao tocar certas pessoas, ao tocar ou comer certas coisas. Uma mulher era impura, por exemplo, se tinha um fluxo de sangue. Era impura por um tempo determinado depois de ter dado à luz a um filho, como o Rafael já referiu na escola dominical. Todo corpo morto era impuro. Tocar um cadáver significava converter-se em impuro. Todo gentio era impuro. E essa impureza era transmissível, era contagiosa. Se, por exemplo, um rato tocasse numa vasilha de barro, essa vasilha se tornava impura e tudo aquilo que se colocasse nela se tornaria também impuro. E qualquer pessoa que tocasse nessa vasilha, ou que comesse ou bebesse o conteúdo dessa vasilha, também se tornava impuro. E qualquer pessoa que tocasse a pessoa que tinha se tornado impura, também se tornava impura. E como que essa impureza era revertida? Por essas lavagens cerimoniais que estão sendo referidas aqui no verso 2. Então, a pergunta dos líderes judaicos é essa, né? Por que os seus discípulos não obedecem as nossas leis sobre lavar as mãos? E reparem que estabelece a nossa tradição, não a escritura sagrada, mas a tradição. Então, para o judeu, a lei tem duas partes, até hoje eles consideram assim, né? A lei escrita, que nós a temos também, e a lei oral. E todo esse assunto da lavagem cerimonial está estabelecido não na lei escrita, mas na lei oral. E reparem, irmãos, esse detalhe, os judeus consideravam essa lei e esses estatutos aqui tão importantes e tão obrigatórios quanto os 10 mandamentos.
e chegou-se a ensinar que era mais importante lavar as mãos do modo estabelecido aqui pela lei oral do que obedecer o mandamento não cobiçarás. E Jesus não responde de maneira direta à pergunta dos fariseus. Ele toma um exemplo da obediência à lei oral para mostrar que a observância da lei oral, longe de ser obediência a Deus, é desobediência à lei de Deus. Ele mostrou que a lei oral estava sendo usada para fugir da obrigação de honrar o pai e a mãe. Então, eles estavam adotando uma regra estabelecida pela tradição para desobedecer um dos 10 mandamentos. E aqui eu lembro, irmãos, uma pergunta feita na ocasião da nossa profissão de fé. Reparem como as coisas são amarradas. É importante a gente ver a força da doutrina. Lá na profissão de fé nós respondemos a seguinte pergunta: você crê que as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ao que nós respondemos: creio. Destaque aqui para o versículo 4. Quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Jesus, é muito importante frisar aqui, ele poderia ter se referido somente ao 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Mas ele achou por bem acrescentar, citar o texto de Êxodo 21, 17, e também se encontra em Levítico 20, verso 9, que ambos textos estabelecem a pena de morte para aquele filho que praticar uma ação oposta ao mandamento de honrar os pais. Êxodo 21, 15 também estabelece o seguinte: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então, reparem, irmãos, que a Escritura Sagrada considera que o desrespeito aos pais, e ele sendo aqui manifestado pelo abuso físico ou pelo abuso verbal por parte dos filhos, era tão grave que era considerado uma ofensa capital. E o que eu quero destacar aqui é que Jesus está, nesse momento, chancelando a pena de morte no Novo Testamento. Não devemos considerar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são como 2 irmãos brigando entre si. Eles não brigam entre si. Eles estão em harmonia total. E aqui eu quero também destacar que o texto de Êxodo 21, citado por Jesus, ele prescreve punição capital para 4 crimes: o homicídio premeditado, nos versos 12 e 14, a violência física contra os pais, no verso 15, o sequestro, no verso 16, e o abuso verbal contra os pais, no verso 17. Esse desrespeito é considerado como se fosse um homicídio. Verso 9, destaque aqui: em vão me adoram. Adoram. E uma pergunta aqui: o que é adoração? Existem hoje muitos que ensinam que o culto, como nós estamos prestando aqui, ele não será válido a menos que seja conduzido por um sacerdote ordenado, segundo certas normas, em um edifício consagrado de uma forma determinada e segundo uma liturgia estabelecida por uma igreja determinada. Mas reparem que todas essas coisas são elementos externos e não se provam pela palavra de Deus. Uma boa definição de adoração é: adorar é limpar a consciência com o perdão de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, enriquecer a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, submeter a vontade ao propósito de Deus. Então Jesus está nos dizendo aqui que a nossa fé jamais se deve fundamentar em tradições humanas, em cerimônias ou rituais. A nossa fé se deve fundamentar na Escritura Sagrada e deve se expressar numa relação pessoal que nós temos com Deus e com o nosso próximo. O bloco aqui dos versos 10 ao verso 20. O que contamina o homem?
Os fariseus, eles identificavam agradar a Deus com a observância de normas, de regras, de tradições que se referiam à questão de pureza, à questão de impureza, aquilo que alguém comia, a forma como lavava as mãos antes de comer. E Jesus nos mostra aqui que ele identifica o adorar a Deus com o estado do nosso coração. E ele afirmou que as regras dos escribas e fariseus, na verdade, eram um obstáculo à verdadeira adoração. Jesus disse que eles eram guias cegos que não conheciam o caminho que conduzia a Deus. Eles adoravam a Deus em vão, segundo as normas que eram normas meramente humanas. É muito mais fácil, irmãos, se abster de certas comidas. É muito mais fácil lavar as mãos de uma determinada maneira do que amar aqueles que não são amáveis, do que perdoar aquilo que é imperdoável, de ajudar os necessitados à custa do nosso conforto, do nosso tempo, do nosso dinheiro. Assistir à igreja com regularidade, dar ofertas, ser membro de um grupo de estudo bíblico, são coisas externas. São um meio, um bom meio, mas não são o fim. Nós podemos ter uma vida irrepreensível nessas coisas externas, mas dentro do nosso coração nós podemos alimentar pensamentos amargos e maus, como vimos na escola dominical. O ensino de Jesus é que toda a obediência externa do mundo não pode expiar as maldades do nosso coração, o orgulho, a luxúria que podem vir a reinar no nosso coração. O homem vê a ação, mas Deus vê o coração. O que Jesus ensina aqui, irmãos, é um ensino que nos condena a cada um de nós. Nenhum homem pode se considerar bom simplesmente porque observa regras e normas externas. Só pode se chamar a si mesmo um homem bom quando seu coração for puro. E só esse fato põe fim ao nosso orgulho e é a razão pela qual cada um de nós deve dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Como eu costumo dizer, o cristianismo, entre todas as singularidades que ele tem, é uma religião de homens maus, uma religião para pecadores. Se você é bom, esse não é o seu lugar. Que Deus nos abençoe.